Hebreus capítulo 4, verso 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Glória a Jesus. Esta epístola, a epístola aos Hebreus, ela foi escrita com um propósito principal de mostrar a superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes, em relação a Moisés, em relação aos anjos, em relação a outras personagens que o Antigo Testamento apresenta que eram muito importantes para os judeus. Mas o escritor desta carta, ele vai mostrar que Jesus é superior a todos eles, que Jesus não é um homem apenas, não é um enviado de Deus apenas, mas ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, que veio à Terra, que tinha um propósito muito claro de morrer para salvar os homens, porque sem derramamento de sangue não há remissão, ele vai dizer. Mas esse mesmo Jesus, ele nos diz que ele agora é o sumo sacerdote, que ele penetrou nos céus. E ele vai mostrar Cristo como este que entrou no sumo sacerdote eterno, no sacerdócio celestial, que entrou no tabernáculo do céu e que está lá ministrando. E nós vamos, nesta noite, falar sobre por que Jesus voltou para o céu, dentro da série Conhecendo a Cristo. Por que Jesus retornou para os céus? Nós sabemos por que ele veio à terra. Ele morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue, mas por que ele não ficou por aqui mesmo? Por que ele não continuou por aqui? Porque ele retornou para o céu. Então nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo e sobre o momento da sua glorificação, que muitas vezes nós focamos tanto a morte de Cristo, e agora no período de Natal focamos o seu nascimento, mas poucas vezes paramos para estudar sobre o momento da exaltação e glorificação do nosso Redentor. Vamos então falar sobre a ascensão de Jesus. Ora, quando Jesus ele ressuscitou de entre os mortos, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias e depois desses 40 dias, diz o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, que na sua introdução de Atos dos Apóstolos ele vai dizer exatamente que ele vai trazer o que Jesus ensinou, o que Jesus fez, e ele diz que ele se apresentou vivo com muitas provas infalíveis e apareceu por 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois desses 40 dias, ele reuniu os seus discípulos em Betânia e ali ele é elevado às alturas. Jesus, a vista dele sobe para os céus até ser encoberto pelas nuvens, conforme o escritor Lucas também nos diz, no capítulo 24, no final do seu evangelho, diz: então os levou fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. É com esta elevação, com esta exaltação de Jesus, que ele termina o seu evangelho, Lucas,
e também retoma o livro de Atos dos Apóstolos falando sobre este mesmo tema, trazendo a promessa de que ele voltaria. Então Jesus, queridos, quando concluiu este seu ministério terreno, ele foi elevado aos céus. A sua partida foi uma partida em corpo, uma partida corporal. Jesus, quando ressuscitou em um corpo glorioso, em um corpo glorificado, mas ele tinha um corpo humano, porém num estado de glorificação. E com este mesmo corpo, Jesus foi elevado aos céus. Veja que quando Jesus ressuscitou, houve uma transição do corpo físico para este corpo espiritual glorificado. Mas quando Jesus é elevado aos céus, não há nenhuma transição, nenhuma mudança. É o mesmo corpo com que ele ressuscitou, que ele vai subir para o céu e está ali para sempre. Jesus não abandonou a sua humanidade. A humanidade de Cristo não era algo transitório. Ele não se tornou homem apenas enquanto esteve aqui nesta terra. Ele se tornou homem para sempre. O escritor aos Hebreus, no texto que nós lemos, ele diz que aquele sumo sacerdote que está lá nos céus é um que, como nós, foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado. E com este mesmo corpo humano com que Jesus viveu aqui, sofreu aqui, mas não pecou, ele foi elevado aos céus e está lá assentado à direita de Deus. Já há um homem no céu, aleluia, e ele está assentado à direita de Deus. E nós vamos ver como isto é maravilhoso para nós. Jesus, então, queridos, continua homem, mas ele nesse estado de homem glorificado, porém, ele sobe até o céu, com este mesmo corpo que ele ressuscitou, e ele se assenta à direita de Deus, recebendo o nome e um lugar de exaltação. Nós vamos ver que a subida de Jesus para o céu tem este propósito de glorificá-lo, de exaltá-lo, de colocá-lo no lugar que lhe é devido, de dar-lhe o nome que é próprio, de fazê-lo, então, coroado rei sobre todas as coisas. Essa exaltação de Cristo, ela se dá exatamente a partir deste ponto. A ascensão, a subida de Jesus para o céu é uma linha divisória entre dois períodos. O primeiro período é quando Jesus veio à terra, e ele vai então do nascimento até a ressurreição. É o período terreno, o período do homem que sofre, o período do homem que tem as fraquezas do corpo humano. Depois que Jesus ressuscita, ele não é mais um homem fraco, não é mais um homem sujeito às dificuldades que nós temos como homem. E agora, então, com a sua ascensão, começa um novo período, que é o período da exaltação, o período celestial, que vai, então, a partir da sua ascensão até o final dos tempos. Cristo nunca mais passará novamente por esta humilhação, por esse período de humilhação, porque isso tinha um propósito, que era ganhar as almas dos homens, ou ganhar o direito à salvação para os homens. Jesus, então, queridos, quando ele ressuscita e sobe ao céu, ele deixa este período que era necessário que ele estivesse aqui na terra e passa agora a uma nova fase onde ele será glorificado à direita de Deus. O próprio Jesus, ele já havia anunciado que ele iria subir, que ele iria voltar para o Pai. Nada que Jesus fez pegou os discípulos de surpresa, só aqueles desavisados que não se lembraram do que ele disse, porque ele sempre estava avisando o que ia acontecer. Então, lá em João capítulo 6, o verso 62, Jesus vai dizer: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então ele
já estava anunciando que ele iria ascender, que ele iria subir, iria voltar para o lugar de glória, o lugar de honra, aonde ele estava antes de vir para a terra. Então, a ascensão de Cristo é um momento especial que nós pouco falamos na igreja, mas que nós precisamos nos lembrar que é um evento histórico, assim como é também o seu nascimento, assim como é também a sua ressurreição. A ascensão é um momento histórico na vida de Cristo. Ele estava na terra e ele subiu para o céu. A Bíblia fala de subir para o céu, não como se o céu fosse um lugar acima das nossas cabeças, até porque se fosse acima das nossas cabeças seria embaixo dos japoneses, né? Mas é para falar de um lugar elevado, um lugar que está realmente numa elevação, numa sublimidade muito maior do que aqui nessa terra. Quando Jesus veio à terra, ele desceu. Desceu não somente porque, como se o céu fosse um lugar aqui em cima, mas desceu porque ele humilhou-se, porque ele veio a um lugar que não tinha a glória que ele tinha no céu. Mas quando fala de retorno ao céu, a Bíblia diz que ele subiu, porque ele voltou para o seu lugar de exaltação aonde estava. E assim como a sua entrada no mundo, a sua descida para o mundo foi sobrenatural, Jesus não nasceu simplesmente do contato de um homem com uma mulher. O Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela concebeu. Então a entrada de Cristo nesse mundo foi pela ação do Espírito, foi algo sobrenatural. Também foi a sua partida. Ele não pegou um barco e foi para longe, ele não pegou um cavalo e cavalgou até sumir na linha do horizonte. Não, ele simplesmente foi elevado aos céus, ele foi subindo à vista deles, até desaparecer. A sua partida, então, foi algo sobrenatural. Porém, isto aconteceu de uma forma pública, aberta. Jesus estava no monte, havia muitos discípulos, muitas testemunhas, que Paulo vai invocar essas testemunhas, e nós vemos que não somente os discípulos viram que ele subiu para o céu, mas os anjos vieram confirmar que Jesus estava subindo para o céu. Mas também eles confirmaram uma coisa, conforme Lucas registra no capítulo 1, verso 11 de Atos, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes e aleluia. Os anjos dão testemunho, ele subiu, ele foi para o céu, mas eles também confirmam a promessa que ele fez. Assim como ele subiu, ele há de voltar, aleluia. Ele há de regressar a esta terra. E nós vemos então, queridos, que Jesus de fato foi elevado ao céu. Este é um evento histórico, é um ato que ocorreu no tempo e no espaço. Jesus não desapareceu, não virou fumaça, ele não sumiu, ele foi subindo à vista deles. Porque talvez se Jesus tivesse simplesmente desaparecido, os discípulos ficassem em dúvida: e agora? Será que ele sumiu, desapareceu, acabou-se, virou fumaça? O que foi que houve? Não, ele foi subindo à vista deles para que eles tivessem realmente a confirmação de que ele concluiu o seu ministério aqui, mas que ele estava retornando para o céu, porque obviamente na nossa concepção o céu é em cima, o céu é lá em cima. Jesus subiu então de uma forma visível, gradual, pelo poder de Deus, para que os discípulos soubessem que ele retornou para o lugar de onde ele veio. Agora fica uma pergunta, né? Por que Jesus voltou para o céu? Por que Jesus precisou voltar para lá? E nós vemos que havia realmente uma necessidade desse retorno de Cristo, dessa ascensão de Cristo ao céu. O que nós podemos ver, por que Jesus tinha que voltar para o céu? A necessidade desta ascensão. Em primeiro lugar, porque ele foi preparar um lugar para a sua igreja. Ele foi preparar este lugar e ele disse aos discípulos que se ele fosse,
ele voltaria. Então a sua partida era também uma garantia de que ele voltaria. Se ele ficasse por aqui, talvez os discípulos dissessem, mas então nós nunca vamos para o céu, mas então nós nunca vamos subir para lá. Mas ele prometeu, dizendo assim num texto bastante conhecido de João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Às vezes alguém fica olhando esse texto e dizendo assim, Jesus tinha dúvida se ele ia, porque ele disse assim, se eu for. Não, o se aqui não é de dúvida. O se aqui é para colocar o retorno, a certeza do retorno, como uma condição da sua partida, condicionado à sua partida. Ele diz, se eu for, então eu voltarei. Ele foi. Então ele vai voltar com certeza, porque ele disse, se eu for, eu voltarei, porque eu vou para preparar lugar para vocês, e aí eu virei buscá-los para que vocês possam estar comigo para sempre. Então a subida de Cristo, a sua ascensão, era para preparar um lugar para a igreja no céu, e também para dar a certeza deste retorno. Mas havia uma outra necessidade. Jesus concluiu a obra de expiação. Mas havia uma outra etapa desta obra, porque o Pai foi quem planejou, o Filho foi quem executou todo o projeto de salvação, mas agora vinha um período de ação da terceira pessoa da Trindade, que iria aplicar esta obra aos homens, o Espírito Santo de Deus. E Jesus vai dizer assim, olha, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Jesus estava dizendo, eu preciso ir para encerrar essa minha fase no processo, no plano de salvação, e aí então é que o Espírito Santo pode vir para iniciar o seu ministério. Entenda que quando Jesus diz, eu for e ele vir, não é como se Jesus estando aqui, o Espírito Santo não estava. Lógico que ele estava. Inclusive porque Jesus muitas vezes trabalhou com a assistência do Espírito Santo, dada a sua condição humana. Mas ele está falando exatamente de ele, o Cristo, encerrar o seu ministério, de pagar o preço, de expiar os pecados, para que o Espírito Santo pudesse vir. E o que o Espírito Santo iria fazer? Em primeiro lugar, ele é quem convenceria os homens para que eles pudessem aceitar a Jesus como Salvador. Jesus que morreu, mas quem convence o homem para aceitá-lo é o Espírito Santo de Deus. Depois o Espírito Santo também vinha para completar a revelação. Lá em João capítulo 16, Jesus diz assim, olha, eu tinha mais coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem ainda receber isso. Os discípulos não tinham maturidade suficiente para receber a complementação da revelação de Deus para eles. Então Jesus foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele disse, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia! Então o Espírito Santo foi quem inspirou os escritores do Novo Testamento. Paulo escreveu inspirado por ele, para que trouxesse a complementação da revelação de Deus para nós, a sua igreja. Ainda o Espírito Santo também, ele iria capacitar os crentes, para que eles pudessem levar adiante a mensagem de Jesus. Quando Jesus morreu, os discípulos se esconderam, nós vimos. Quando ele ressuscitou, eles se encheram de coragem. Mas agora Jesus subiu para o céu, e agora? Mas ele disse, eu não vos deixarei sós, não vos deixarei sozinhos. E ele mandou o Espírito Santo. E ele disse, fiquem esperando ele chegar, e ele então vos revestirá de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O Espírito viria então para capacitar os crentes
através do batismo com o Espírito Santo, através dos dons espirituais, para que nós, a igreja, pudéssemos fazer esta obra. E Jesus então precisava ir para o céu, para concluir, dar como concluída a sua obra, para que o Espírito pudesse vir e dar continuidade a esta obra que Jesus começou. A outra coisa também, o nosso escritor aqui aos Hebreus diz que Jesus agora ele está lá como um sumo sacerdote que está rogando por nós, que agora nós temos confiança ao entrar no trono da graça, porque há alguém lá intercedendo por nós. E exatamente Jesus precisava ir para o céu para poder iniciar esse seu ministério sacerdotal, ministério de intercessão, ministério que ele exerce hoje no céu. Entre outras coisas, Jesus está lá intercedendo por nós e ele então vai fazer isto para que nós pudéssemos ter esse socorro do céu. O escritor aos Hebreus, do capítulo 8, vai dizer assim: ora, a suma do que temos dito, ou seja, o resumo de todo o escrito aqui da Epístola aos Hebreus é esse: é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aqui na terra tinha sacerdotes num tabernáculo que o homem construiu, mas Jesus agora é sumo sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque e está lá no santuário que foi feito pelo próprio Deus. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que o que Moisés construiu aqui na terra era conforme o modelo que ele viu no céu. Era conforme o modelo, e ele constrói. Mas Cristo agora não está no que foi construído pelos homens, ele está no tabernáculo eterno do céu, no papel de intercessor, de sumo sacerdote, e ele inicia esse ministério exatamente quando sobe para o céu, quando tem a sua elevação, a sua ascensão. Então, a ascensão de Cristo era necessária. Era preciso que ele voltasse para o céu, para que estas coisas pudessem acontecer. Além do mais, encerrando esse seu período de humilhação, Cristo voltaria ao céu para ser glorificado, coroado, exaltado. E aí, quando ele sobe para o céu, nós vamos ver que Jesus recebe glória e honra. Aleluia! Ele que subiu para o céu, assumiu o lugar que lhe é devido acima de todas as autoridades do mundo visível e invisível. Quando Cristo sobe para o céu, queridos, ele se assenta à direita de Deus. E nós vamos ver lá na Epístola de Pedro, na primeira, no capítulo 3, ele dizer: o qual está à destra de Deus. Ele está falando de Cristo, obviamente, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Aquele que foi feito menor do que os anjos, um homem, agora está lá, assentado à destra de Deus, aleluia. Ele está lá, reinando, ele está lá como autoridade acima de todo nome que se nomeia nos céus e na terra, aleluia. Jesus então está ali, intercedendo por nós, mas está também reinando. Ele está ali também, exercendo o seu poder de comandante supremo do universo, juntamente com o Pai, porque foi-lhe dado honra, glória e poder. Aleluia. É preciso que nós entendamos que o Cristo que nós servimos e adoramos hoje não é mais aquele bebê da manjedoura de Belém. Tem gente que ainda está adorando o bebê de Belém. Nem muito menos é aquele Cristo sofrido da cruz. Tem gente que tem uma cruz que ainda tem um Cristo lá. Não, o Cristo que nós adoramos não é mais o menino, nem é mais o sofredor. Ele agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele agora é o Deus Todo-Poderoso, assentado à destra de Deus. Ele agora é aquele que tem todo o poder, que está acima de toda autoridade nos céus. Então ele assentou-se no seu trono, à direita do Pai.
Porque isso, irmãos, já estava predito, já havia sido anunciado, e Jesus cumpriu essas profecias. Lá em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, para mostrar que Cristo era este Filho de Deus, este exaltado, este que cumpriu o propósito de Deus. Ele diz que ele foi posto à direita de Deus no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia! Para todo o sempre, Cristo está assentado acima de qualquer potência, de qualquer autoridade. Tem crente que ainda tem medo do inimigo. O diabo, os demônios. É certo que eles são reais, que eles têm poder, é certo que eles são destrutivos, é certo que eles pelejam contra nós, mas tão certo quanto isso ou mais é que o Cristo que nós servimos tem poder e autoridade sobre toda potência, sobre todo tipo de domínio, sobre todo tipo de poder. Ele tem suprema autoridade. Então João vai dizer: maior o que está em nós, maior o que está conosco. Não há por que temer, irmãos, porque aquele a quem nós adoramos e servimos está assentado à direita do poder, reinando e acima de toda a potência, acima de todo o poder, acima de todo o domínio. Já estava predito desde o Antigo Testamento. E o escritor aos Hebreus vai citar algumas vezes quando diz: assenta-te à minha direita até que ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. Ele está citando o Salmo. E muitas vezes nós vamos ver então que a palavra de Deus já dizia que o Cristo morreria, mas que ele ressuscitaria e que ele iria assentar-se à direita de Deus, recebendo glória, honra e louvor. Então Cristo está lá assentado à direita de Deus. É lógico que quando diz que Cristo está assentado, você não pense que Jesus está assim eternamente sentado num trono. O estar assentado no trono é apenas uma figura para dizer que ele está acima de todas as coisas. Ele está assentado no trono de Deus. Todas as coisas, então, estão sujeitas a Ele. Aí nós vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo dizer: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, a única coisa que não está sujeita a Cristo, o único que não está sujeito a Ele é o próprio Pai. Mas todas as outras coisas, ou seja, toda a criação, todo o universo, todo o poder, todo o principado, todo o anjo, tudo está sujeito ao Senhor, porque Ele alcançou o lugar de domínio, de glória, de honra, de autoridade, depois de cumprir a sua missão aqui nesta terra. Aleluia! E aí nós vamos ver que o escritor aos Hebreus diz que Ele penetrou nos céus, que Ele foi coroado de honra e de glória. Então o Cristo que hoje está no céu é o Cristo glorioso. É dessa forma que João vai vê-lo lá na ilha de Pátimos. João não vê Jesus como um homem com as mãos furadas. João não vê Jesus como um carpinteiro, como um pregador. Não, ele vai ver, e quando ele olha para ele está no meio dos castiçais de ouro, e ele diz que viu um vestido de um vestido comprido, cingido com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia! E aí ele diz: quando eu vi isso, caí aos seus pés. Caiu aos pés porque viu a glória de Jesus, viu o Cristo glorificado, o Cristo exaltado.
É assim que Jesus está hoje, irmãos, glorificado, exaltado, aleluia. Não o Cristo simples, o Cristo sofredor. Não, Jesus hoje é o Rei dos Reis, é aquele que está coroado de glória, de honra, de majestade, de poder, aleluia. Dessa maneira, nós vemos então o escritor aos Hebreus dizer: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então ele está dizendo, olha, aquele Jesus que morreu, ele é o mesmo que está agora assentado à direita de Deus, mas agora ele não é mais o Cristo sofredor, ele é o Cristo coroado de glória e de honra. Ele foi feito menor do que os anjos porque ele se tornou homem. E o salmista já dizia no Salmo 8, né, que o homem foi feito por Deus e foi feito menor do que os anjos. Uma criatura tão simples. E ele diz, eu olho para o céu, obra de tuas mãos, e vejo o homem e pergunto, quem é o homem? É uma criatura tão simples. Jesus, quando se fez homem, ele foi feito então em sua humanidade inferior aos anjos. Mas não é assim que ele está hoje. Ele está hoje como homem, mas o homem que está lá é glorificado, é o homem que está sentado no trono, é o homem que tem poder, que tem autoridade, cheio de glória, de honra, aleluia. Ele só se fez homem por causa da paixão da morte, porque ele precisava morrer, porque somente o sacrifício infinito, somente o sangue poderia pagar pelos pecados. Mas como Deus não morre, Deus se fez homem para que pudesse morrer. Mas depois que ele morreu, depois que pela graça de Deus ele morreu por todos os homens, deixa claro aqui o escritor aos Hebreus que ele não morreu por uma parte da humanidade, não só pelos eleitos, mas por todos. Depois que ele cumpriu a sua obra, então ele voltou para o céu e foi coroado de glória e de honra. Esse é o estado que nós o encontramos hoje. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele está no céu, ele está lá. E alguém pode perguntar, onde é o céu? Para onde Cristo foi? A Bíblia diz que ele subiu para o céu. Então quer dizer que se eu pegar um foguete e seguir aqui em linha reta, um dia eu vou chegar lá? Se alguém construir uma nave espacial e subir, ele vai também chegar onde Jesus está, porque Jesus foi para um outro planeta, para um outro lugar no espaço. Não, queridos, não é assim que nós entendemos. Em primeiro lugar, porque aonde seria esse para cima, uma vez que a Terra está girando, né? Mesmo que eu dissesse, não, é partindo de Jerusalém, ou partindo de Betânia, tá, mas a Terra está girando. Então Betânia hoje pode estar em cima, amanhã pode estar embaixo, para que lado? Eu teria que saber, na hora que Jesus subiu, se Betânia estava em cima ou se estava de lado, ou se... Não é isso. Quando a Bíblia diz que ele subiu acima de todos os céus, ele está falando de um lugar diferente, de um lugar especial. É porque quando a gente diz que alguém vai para o céu, sempre a Bíblia diz que subiu ao céu, né? Elias subiu ao céu. Ou quando diz que alguém veio do céu, diz que ele desceu do céu. Na visão de Jacó, ele via os anjos que desciam por uma escada do céu. Então alguém pode pensar que o céu é em cima e a terra é embaixo. Mas isso é apenas uma forma humana de falar para nós entendermos. Na realidade, o céu não é simplesmente um lugar no espaço, um lugar no universo apenas distante da Terra. O céu é um lugar que transcende o universo. É um lugar que está numa dimensão diferente, mais sublime, mais exaltada do que a dimensão terrena, do que a dimensão espaço-temporal onde está a Terra. E que esse céu não pode ser alcançado por uma nave espacial, não pode ser percebido pelos sentidos humanos,
mas ele está bem próximo daquele que está ligado com Deus. Aleluia. Bem próximo daquele que está ligado com o Senhor do céu. Então, quando alguém vai para o céu, ele não faz uma viagem muito grande, passa num túnel de luz, aquela coisa. Não, ele simplesmente é em espírito levado para um lugar que transcende o espaço, que transcende o tempo, que transcende a matéria como nós a conhecemos. A Bíblia, portanto, fala do céu como um lugar, mas não um lugar dentro desse universo físico, um lugar diferente, um lugar especial, um lugar para onde Jesus foi e para onde Ele vai nos levar. Aleluia! Glória seja dada ao seu nome. No que Jesus foi ao céu, irmãos, a Bíblia diz então que Ele simplesmente assumiu, que Ele abarcou, que Ele complementou toda a realidade, a plenitude de tudo. Veja o que diz Paulo em Efésios capítulo 1, que ele tinha o propósito de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O que ele está dizendo é que Cristo, quando ele subiu para o céu, ele voltou, ele assumiu novamente a sua onipresença plena. Aleluia. Ele vai dizer de novo que ele cumpriu todas as coisas. O verbo que ele usa aqui em Efésios 4 é um verbo que significa encher, plenificar. Então ele está dizendo que Cristo, agora que está no céu, ele preenche tudo com a sua presença. Portanto, ele voltou a exercer plenamente a sua onipresença. O Redentor está em toda parte do universo. Aleluia. Portanto, a obra de salvação alcança todo o universo. Onde tiver um homem, mas ninguém foi lá, só tem essa criatura perdida no meio de uma selva onde não tem mais ninguém. Não importa, a salvação é possível lá, porque o Redentor é plenamente onipresente. O Redentor está em toda parte. Cristo agora está sentado à direita de Deus. Mas não é como se ele estivesse só lá. Não, Cristo está lá. Não, ele está lá, está aqui, está no Japão, está em todo lugar, porque ele agora é, de novo, o Deus onipresente. Não é que ele tenha perdido a sua onipresença, mas é que quando ele desceu à terra, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele autolimitou-se. Ele não pôde exercer plenamente todos os seus atributos. Mas agora, ressuscitado, ele diz, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Então ele é onipresente, mas também diz que ele enche todas as coisas. Então ele é onipresente, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é agora o Deus pleno que sempre foi, porém também é homem, aleluia, não deixou de ser homem, embora seja o Deus pleno, o Deus todo-poderoso. É algo que nós não compreendemos perfeitamente. Como é que um homem, então, pode ser assim? Só Jesus é desta maneira, Deus onipresente e, ao mesmo tempo, um homem que está sentado no trono do céu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando nós entendemos estas coisas, por que Jesus voltou para o céu? Porque ele subiu para lá. Nós precisamos entender, queridos, que isso é de suma importância para nós. Nós precisamos conhecer isso. Vamos ver a importância que tem essa ascensão de Jesus para nós como crentes. Alguém pode dizer, tudo bem, Jesus subiu para o céu, e agora? O que eu tenho a ver com isso? O que isso vai significar para mim? Então veja bem, se Jesus subiu para o céu, então a primeira coisa é que essa subida de Jesus para lá, ela prefigura a nossa futura ascensão aos céus com Ele, aleluia. Já tem um homem no céu, aleluia. E se Ele está lá, Ele prometeu que vai voltar e vai nos levar para estarmos com Ele também ali para sempre, aleluia. A subida de Cristo prefigura a nossa subida, a ascensão dele é a antecipação da nossa ascensão, porque o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim no capítulo 6, verso 20,
a qual temos como âncora da alma segura e firme. Esta fé, esta confiança que temos em Jesus é uma âncora da nossa alma. E aí entenda a figura, porque quando um capitão de um navio, ele lança uma âncora, ele não está confiando na âncora. Não é a âncora que dá segurança, é na realidade o solo firme que segura a âncora. Então a âncora é esta fé que nós temos, essa esperança. Mas onde ela está firmada não é em qualquer lugar. Essa âncora, ela vai até o interior do véu, lá do Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na presença de Deus, onde Jesus entrou. Aleluia, ele está lá. Agora olha o extraordinário, o escritor aos Hebreus vai dizer, onde Jesus, nosso precursor. Você sabe o que é um precursor? É alguém que vai na frente abrindo caminho para os outros. Aleluia. O sumo sacerdote aqui da terra, ele não era precursor de ninguém. Ele entrava no Santo dos Santos e ninguém ia atrás dele. Ele saía e não abria caminho para ninguém. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele penetrou no interior do véu, ou seja, ele foi para o santíssimo lugar, o lugar da presença de Deus, mas ele é nosso precursor, ele está lá, aleluia, como homem, abrindo o caminho para que nós, homens, por ele, pela fé nele, possamos um dia também chegar lá e entrar no céu, aleluia. Glória a Jesus, há um homem no céu, há um homem lá, aleluia. Mas ele está preparando o caminho, o lugar para que nós também possamos chegar lá. Também nós olhamos para a ascensão de Cristo e vemos que o fato dele ter ido dá-nos a certeza que ele vai voltar. Porque se ele pôde vencer a distância, a transpor o espaço, se ele pôde atravessar a barreira, enfim, qualquer que fosse a dificuldade que nós imaginássemos, se ele pôde chegar no céu, então significa que ele pode voltar para a terra, que ele pode retornar aqui e que a promessa que ele fez irá se cumprir. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É o fato dele ter ido que nos garante que ele vai voltar. Aleluia! É porque ele está lá que nós sabemos que ele retornará para o lugar onde nós estamos e nos levará para estar com ele. Aleluia! Se alguém sai daqui e diz assim, eu vou ali no Japão e eu volto, você primeiro quer saber se ele chegou lá. Porque se ele não chegou no Japão, ele pode estar perdido por aí, e se ele está perdido, ele nem sabe como chegar no Japão e nem muito menos como voltar para o Brasil. Ele está perdido. Mas se você sabe que ele chegou lá, se ele mostrou as fotos dele lá, se ele mandou uma mensagem de lá, aí você diz, não, já que ele acertou o caminho para ir, ele certamente também pode acertar o caminho de volta. É exatamente essa confiança que o Evangelho nos dá quando Cristo diz, se eu for, eu voltarei. Se ele chegou lá, se ele está lá, ele sabe também voltar, ele pode voltar e virá nos buscar para estarmos com ele para sempre. Aleluia! A outra questão, queridos, é que uma vez que Jesus está lá, significa que o seu ministério, que a sua obra, que o seu plano aqui na terra de expiar pelos pecados dos homens está completo, está concluído. Primeiro que se você olha para a figura do tabernáculo, você vai ver que quando o sacrifício era oferecido, ele era oferecido lá no altar, que era a primeira peça que estava dentro do átrio. Quando alguém entrava no primeiro espaço, estava lá o altar do sacrifício. O sacrifício era feito ali, o sangue era derramado ali, mas o sacrifício só era recebido por Deus quando o sumo sacerdote, levava o sangue até o Santo dos Santos. Quando ele entrava na presença de Deus com o sangue, então estava concluída a obra. Jesus morreu por nós.
É óbvio que quando ele morreu, seu sangue foi derramado aqui na terra e a obra já está completa. Mas alguém poderia pensar, e agora? Vai ficar aqui e não foi como é? E Deus recebeu e deu certo? Ele já concluiu? Ainda tem alguma coisa para fazer? E então nós vamos ter o testemunho das Escrituras. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim, o qual... E aí ele diz mais uma série de coisas, diz, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você entende? Ele está dizendo, ele já concluiu a obra de purificação. Ele se assentou lá porque ele já terminou de fazer o que ele veio fazer aqui. Então, queridos, a obra expiatória de Cristo está finalizada. Não precisa ser feito mais nada. Já foi recebido pelo Pai o sacrifício foi aceito, ele está assentado lá, aleluia. O que nos garante que a salvação está garantida. Eu não preciso fazer mais nada e nem você. Não preciso carregar pedra na cabeça, subir escadaria, nem descer. Eu não preciso carregar uma cruz nas costas. Eu não preciso pagar por nada disso, porque Ele já pagou o preço exato. Aleluia! Seu sacrifício foi recebido e a obra foi consumada. Aleluia! A obra foi concluída. Não precisa mais fazer nada. E eu tenho a garantia disso, a certeza disso, porque Ele subiu. Ele concluiu a sua obra aqui. A outra coisa que é muito importante nós entendermos é que se Jesus subiu para o céu e ele está lá como sumo sacerdote, isso garante que nós temos um defensor favorável a nós no céu. Tem alguém lá no céu que está nos defendendo, intercedendo por nós. Alguém que está a nosso favor. De novo, o escritor aos Hebreus vai nos ajudar quando ele diz no capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, não foi aqui na terra o tabernáculo, mas sim o tabernáculo do céu, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aleluia! Nós temos um defensor no céu. E o defensor não é ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus. Aleluia, que está lá intercedendo por nós. Isto é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui na terra, quando a gente diz assim, não, mas eu tenho uma pessoa lá dentro daquela repartição que age por mim. Não, eu tenho uma pessoa lá dentro da empresa que pode falar por mim. A pessoa está querendo um emprego, eu digo assim, não, vá lá, porque tem uma pessoa lá dentro que eu posso acionar e tal. Ou seja, há alguém lá e a gente tem alguma confiança que ele vai interceder por nós. Mas de repente é uma empresa enorme e a pessoa que você conhece lá dentro é o vigia, é o porteiro, é o faxineiro, com todo respeito a essas profissões, mas alguém que não tem uma intimidade com o dono. Mas se alguém perguntar, não, mas quem é a pessoa que você tem lá dentro? Não, rapaz, é o filho do dono. É o filho do dono. E tem a coisa, é o filho mais querido dele. O que ele pede, o pai faz. É esse que nós temos também lá no céu, aleluia. À direita do poder, à direita da majestade está lá um defensor que é favorável a nós, aleluia. E que está disposto a nos defender, até porque ele já pagou o preço por nós. Então quando alguém vai nos acusar, quando o inimigo chega contra nós, o Senhor Jesus diz, olha pai, mas esse aí é meu. Não, mas esse aí eu já paguei por ele, aleluia. E quando ele está lá, ele diz, olha, ele está intercedendo por nós. Eu já falei aqui sobre isso, mas vale a pena lembrar. Quando você se ajoelha, quando você ora, quando você clama, quando você dirige a Deus a sua oração em nome de Jesus. Aleluia. É como se Jesus, vamos pensar em termos humanos para poder a gente entender. É como se Jesus fosse lá na sala do trono. Aí ele chega diante do Pai e ele diz assim, Pai, tem um irmão aí de Nazaré que quer falar com o Senhor. Agora faça o seguinte, o Senhor receba como se fosse eu. Ele vai vir em meu nome. O Senhor receba como se fosse eu. O que ele pedir em meu nome, o Senhor atenda, tá certo, Pai?
Tá certo? Pronto, eu vou mandar ele entrar. Aí ele diz, venha, aleluia. É assim que nós entramos na presença de Deus, aleluia. Com um intercessor que está lá, favorável a nós, que nós podemos usar o nome dele. E ele, o Pai, vai atender, porque ele disse, o que pedirdes em meu nome, o Pai fará, aleluia. Glória a Jesus, que coisa extraordinária, irmãos. Jesus subiu ao céu. Isso é maravilhoso, isso é algo que nós precisamos guardar no coração, porque isso tem reflexos imprescindíveis de nós entendermos para a nossa vida cristã, aleluia. A ascensão de Cristo é algo muito especial para nós. Então, quando nós olhamos para esta doutrina tão importante, nós podemos nos alegrar ao ver que Jesus está lá no céu. Que Jesus está exaltado à direita de Deus, aleluia. Sabe por que nós podemos nos alegrar nisso, queridos? Porque Ele é nosso irmão, Ele também é a cabeça do corpo que nós pertencemos. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo é exaltado, todo o corpo é exaltado com Ele. Então, quando Jesus foi exaltado, nós também fomos exaltados com Ele. Aleluia! Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Cristo está lá, Ele está no lugar mais alto do céu, aleluia. Ele está lá, mas Ele também está lá como nosso representante. Ele é o mediador entre os homens e Deus, aleluia. Ele está glorificado à direita do Pai e nós, os santos do Senhor, somos um com Ele, somos membros do seu corpo, nós também estamos glorificados nele, aleluia. Há um homem no céu e ele me representa você, aleluia. O cabeça da igreja já está lá, aleluia. Aquele que é o Senhor da igreja, e nós também, com Ele, seremos glorificados. Aleluia! A mesma mão que coroou Jesus, irá nos coroar um dia também. Glória seja dada ao seu nome. E porque Ele está lá, nós podemos adorar a Ele em todo lugar. Quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos só podiam adorá-lo em um lugar. Se Ele estivesse em Jerusalém e Lázaro não estivesse lá, Lázaro lá em Betânia não podia adorar Jesus porque ele não estava ali. Mas agora que ele foi elevado aos céus e que ele plenificou todas as coisas, que ele está presente em todo lugar, você pode adorar Jesus aonde você estiver. Aqui na igreja ou em casa, no trabalho ou na rua. Se você viajar para o Japão ou se você for para a lua, você pode adorar ao Senhor, porque Ele está em todo lugar. Por isso, quando Paulo escreve aos crentes em Corinto, ele diz que eles são chamados santos e que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Eles estavam lá em Corinto e adoravam a Deus. Paulo estava em outro lugar e adorava a Deus. E nós estamos aqui e adoramos o mesmo Senhor, porque Ele agora é, aleluia, adorado em todo lugar. Glória seja dada ao seu nome. E uma coisa extraordinária, que Cristo nos dá o exemplo, irmãos, aleluia. Eu e você precisamos ser humildes. Porque Cristo deu o maior exemplo disso, aleluia. Ele declarou que era humilde e mandou que nós o imitássemos, que nós o seguíssemos. E aqui está a maior prova de que o que ele falou é certo. Ele disse, aquele que se humilhar será exaltado, aleluia. Ele se humilhou e ele foi exaltado. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, ele diz, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é a humilhação do Redentor. Ele desceu do céu, se tornou homem, já foi uma humilhação, mas como homem, ele se humilhou até o máximo, foi exposto publicamente e morreu numa cruz, porque ele se humilhou. Aí diz o texto, pelo que
Por causa da sua humilhação, porque ele foi humilde, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia! Ele se humilhou e ele foi exaltado. É toda a prova que nós precisamos para sermos humildes, porque se você se humilhar, ele lhe exaltará. Aleluia! Se você for humilde, você será exaltado, e Cristo é a maior prova disso. Ele se humilhou, ele foi exaltado, nós também o seremos. Aleluia! Então nós podemos confiar, podemos crer que Cristo subiu ao céu e ele completou a sua obra de salvação. Você não precisa fazer mais nada, você só precisa aceitar, receber o que de graça ele lhe oferece. Aleluia! E a coroação de Cristo, a glorificação de Cristo, nós vimos, é um prenúncio daquilo que vai acontecer conosco também. Breve, Jesus voltará, e quando ele vier, ele vai nos levar para estar com ele. E quando ele nos levar para o céu, aleluia, aquilo que aconteceu com ele, aleluia, também vai acontecer em parte conosco. Nós seremos coroados, reis e sacerdotes para ele, aleluia. Então a mão que colocou a coroa em Jesus nos coroará também. Nós seremos glorificados com ele, nós seremos com ele reis e sacerdotes e reinaremos para sempre com o Senhor. Então podemos nos alegrar nesta noite, queridos, ao saber que já há um homem assentado no céu. Ele nos representa, ele abriu o caminho para nós e ele está garantindo a nossa ida para lá também. Aleluia! Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que nós possamos sair daqui mais alegres, possamos sair daqui mais animados, possamos sair daqui mais seguros. Jesus está no céu, ele subiu e breve ele virá nos buscar para também chegarmos lá. Há um homem no céu, há um sermão onde Spurgeon, ele está falando sobre o Salmo 24 e ele usa ali uma ilustração como se no céu ali fosse um grande castelo e de repente há uma pancada na porta. Alguém está batendo na porta e um anjo vai lá atender. E alguém está golpeando a porta pelo lado de fora e está dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E alguém vai lá, na ilustração que ele faz, alguém olha por cima da muralha e diz: olha, tem um homem aqui batendo do lado de fora da porta. Quem é este? Ele diz: levantai as portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Então de cá se pergunta: quem é este o Rei da Glória? E aí se responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, aleluia. Aquele que agora é glorificado é o Senhor Jesus, que morreu, aleluia, e foi exaltado à direita da majestade. Ele está lá como homem, me representa, lhe representa, e está marcando o lugar para nós. Sabe alguém que vai na frente e você diz assim: marque o lugar para mim? Ele está marcando o lugar para mim, para você. Ele foi preparar-nos lugar, aleluia. Breve voltará e nos levará para estar com ele para sempre. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo diz: console uns aos outros com estas palavras. A morte não irá nos dominar eternamente. Nós podemos até morrer aqui um dia, mas o Senhor, quando vier, ressuscitará em corpo glorioso os santos, e nós viveremos com ele para sempre. Reinaremos com ele, nos assentaremos com ele. Ele garantiu isso quando subiu para o céu, e ele fará acontecer para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Com essa doutrina, queridos, nós encerramos essa série Conhecendo a Cristo. Quem sabe outras oportunidades tenhamos de continuar estudando sobre a pessoa de Cristo. Mas por enquanto vamos encerrar esta série com esta palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.